Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Oi, vamos lá, segue comigo aqui. Estava meio pesarosa, pensativa, mas que o Espírito Santo ache graça em mim, me coloque discernimento e sabedoria para passar aquilo que vem dele, não vem de mim. Amém? Eu queria falar um pouquinho rapidamente com vocês sobre o significado da Páscoa. Não sou nenhuma teóloga, não tenho um estudo básico mais elaborado, não sou nenhuma pastora, nenhuma ministra, mas estou aqui para passar algumas curiosidades, principalmente para os jovens e para os adolescentes, de uma maneira natural e simples, mas que possa aguçar a vontade de vocês de estar indo até a Bíblia, de estar estudando sobre isso, porque nós precisamos ter o alimento do Senhor dentro de nós, das nossas vidas, para a gente ser capacitados e não sermos enganados, amém? Então eu quero falar assim rapidamente para vocês o real significado da Páscoa, amém? Então nós vamos começar o seguinte. Lá na época de Abraão, Deus falou para Abraão que iria levar o povo dele a uma nação. E essa nação iria escravizá-los por 400 anos. E que depois Deus iria resgatar esse povo. Amém? E assim aconteceu, né? José, que era o filho de Jacó. Nossa, até fugiu aqui. Que era o filho de Jacó. Foi vendido pelos irmãos e foi levado como escravo para Egito. Chegando no Egito, Deus viu graça nele, Deus já tinha um propósito em tudo isso e ele se torna o governador. Em determinado tempo a gente sabe o que aconteceu com os sonhos e pipipi papapá. Há uma grande fome, porém o Egito já tinha passado por um tempo de fartura e através de José tinha armazenado alimento, tal e tudo. Então, o Egito, apesar dos 7 anos de fome, o Egito tinha comida. Então, acontece aquele canto de coisa que a gente já leu e se você não prestou atenção e se você não sabe, corre lá nos meus vídeos, nas séries Comentários Bíblicos, que nós temos isso lá. E aí, José traz, por conta da fome, traz Jacó e o povo dele, né, para a terra do Egito, porque lá tinha alimento. Amém? Logo depois, passando por alguns anos, o povo os hebreus, os israelitas, eles tinham a concordância do faraó por causa de José. Mas com o passar dos anos, foi se trocando os faraós e acabou que o povo de Israel foi escravizado. E escravizado severamente. Amém? Aí houve-se a necessidade de muitos anos depois Deus levantar Moisés. E Deus levanta Moisés como salvador do povo de Israel para tirar o povo do Egito para voltar para sua terra, que era a terra de Canaã. Porém, Deus fez muitas coisas e Deus precisou jogar 10 pragas sobre o povo do Egito para que eles liberassem o povo de israelita. Gente, desculpa a música porque é difícil. Mas então, continuando aqui. Aí, quando Deus lança as pragas, nenhuma praga resolve, não dá nada, não tem ninguém que quer saber de nada, o faraó não resiste a isso. Deus manda a 10ª praga, amém? Que é a morte dos primogênitos. Então aí a gente chega na Páscoa. Eu fiz um pano de fundo para você entender que nós chegamos na Páscoa, amém? Por que nós chegamos na Páscoa? Quando é a 10ª praga, e essa praga é para matar os primogênitos, desculpa, Deus estabelece o seguinte, o povo de Israel. Moisés fala para o povo matar um cordeiro,
pegar o sangue desse cordeiro, aspargir, eu acho que é isso, né, gente? Passar pela porta, passar nos umbrais das portas, para que o anjo da morte, quando passar, não leve aqueles que estão com o sangue emergido lá na porta. Amém? Então a gente pensa assim, pronto. Por quê? Páscoa, gente, vem do hebraico, da forma original, Pessar, alguma coisa assim que eu não sei falar, isso não. Mas Páscoa quer dizer passar por cima. Amém? Primeiro que já Páscoa não é do coelhinho, não é de nada. Páscoa significa passar por cima. Por quê, gente? Porque as pessoas que tiverem aquele sangue na porta, o anjo da morte iria passar, iria pular e ia para outras casas matar os primogênitos. Ah, mas então o que comemora? Aí naquele dia, Deus estabelece o seguinte: antes que isso aconteça, vocês vão celebrar a Páscoa. Vocês vão celebrar o passar por cima antes que isso aconteça. Vocês entendem? Aí, nessa celebração da Páscoa, eles iriam comer o cordeiro que tinha sido sacrificado para tirar o sangue, assar e comer esse cordeiro, comer ele com ervas amargas e pão asno, pão sem fermento. Por quê? Porque, primeiro, as ervas amargas é para ser lembrado o tempo de angústia que eles viveram ali naquele lugar. O simbolismo das ervas amargas seria esse, de que eles estavam comendo algo amargo, porque aquilo ali estão lembrando do tempo em que eles viveram amargamente naquele lugar. E o pão sem fermento queria dizer assim, ó, estou comendo com pressa. Porque o fermento, gente, ele precisa de um tempo para levedar. Não é igual o nosso fermento instantâneo hoje. Era um fermento que tinha que ser trabalhado, esperado e tal. Então, ó, não dá tempo. Vocês vão celebrar uma festa, antecipando a saída de vocês, porém, não dá tempo de vocês fazerem fermento. Então, vocês comem ele sem fermento. Entendeu? Então, esse é o significado do pão sem fermento, porque você está comendo com pressa. Por quê? Ele fala ainda que nessa noite, eles iriam comer isso e já prontos, preparados, porque de manhã eles iam sair. Então, eles tinham que comer já preparados, já todos arrumados para sair no outro dia de manhã. Aí se institula a Páscoa, a primeira Páscoa que foi feita pelos israelitas. Amém? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Aí, acontece aquele monte de coisa, eles vão para o deserto, eles celebram novamente essa Páscoa quando eles estão saindo do Monte Sinai. Eles celebram novamente a Páscoa quando eles estão saindo do Sinai, se eu não me engano, porque são muitas versões, muitas pessoas falam muitas coisas diferentes, né? E aí, a gente celebrou a Páscoa nas casas antes da saída do Egito para festejar a saída antecipada deles, que eles iriam sair, antes deles saírem, eles acabam celebrando a Páscoa. Amém? E aí no Monte Sinai, eles celebram a Páscoa. E aí lá em Deuteronômio 16, gente, vai começar, Moisés, ele estabelece o seguinte, ó, a partir partir desse momento, a Páscoa será celebrada, a hora que vocês chegarem lá em Canaã, vocês estiverem estabelecidos, vai ser celebrada somente no lugar em que Deus escolheu para habitar. Amém? Então, eles começam a celebrar a Páscoa a partir de Deuteronômio 16. Moisés dá essa instrução para ser celebrado, o que quer dizer aonde? No templo, que é onde Deus estava habitando. Então, começam a se celebrar a Páscoa no templo, porque os sacrifícios eram feitos somente no templo pelos sacerdotes, né? E estabelece também ali que iria ser determinado que fizessem ano a ano. Amém? Então aí acontecem muitas coisas e eu vou pular com vocês lá para o Novo Testamento. Por quê, gente? Porque aí no Novo Testamento muda-se a questão da lembrança, porque a partir desse momento Moisés estabelece através da palavra de Deus nele, ó, agora
vai ser ano a ano. Para que vai ser ano a ano? Porque que eles fizeram aquilo lá no Egito, antes de ser levado, e agora vai ser que ter determinado ano a ano. Por quê? Para que o povo não se esqueça. Então, todo ano era celebrado a Páscoa, o sacrifício do cordeiro. Primeiro, a gente pensa o seguinte: o cordeiro, gente, ele justifica o pecado do outro. Então, quando eles naquela época eles faziam o sacrifício de um cordeiro, estava justificando o seu pecado. Amém? Então, mas a Páscoa em si era para se lembrar. Para lembrar da onde Deus tinha tirado eles, o que Deus tinha feito. Era como um memorial. A Páscoa, para os israelitas, desde então, era um memorial, para não se esquecer, para que eles não se esquecessem do que Deus tinha feito. Amém? E aí, a gente vai lá para o Novo Testamento, onde Jesus, na Santa Ceia, ele comemora a Páscoa. Mas quando ele está comemorando a Páscoa ali com o pessoal, você vai olhar e você vai ver que na celebração de Jesus não tinha o cordeiro. Não se mataram o cordeiro. E eles comiam o pão sem fermento e bebiam o vinho, celebrando a Páscoa. Jesus faz dessa maneira. E que nós seríamos a última Páscoa. Por que a última Páscoa? Porque que não tinha o cordeiro. Aí a gente pensa assim, o próprio João Batista, ele anunciava para o povo, falava assim, ó, quando ele viu Jesus, ele fala assim, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque aí ele não precisava sacrificar um cordeiro naqueles dias, porque ele era o próprio cordeiro. Porque o cordeiro que justificava o pecado lá atrás, agora o cordeiro, ele tira o pecado. A partir do momento que o cordeiro foi sacrificado na cruz do Calvário, ele tira o pecado do mundo. Vocês conseguem entender? E se vocês não entenderem, vai procurar, que isso tem muitos, a Bíblia está ali para a gente aprender, o Espírito Santo está em todo o tempo, gritando clamando a quem quer entender as coisas. Amém? Então, na última Páscoa, Jesus determina o pão e o vinho como a carne e o sangue, como memorial daquilo que o Cordeiro fez. Então antes era memorial de porque Deus tinha tirado eles do Egito. Aí da agora em diante seria intitulada a Santa Ceia como memorial do que Jesus fez, do Cordeiro que foi morto por nós. Amém? Então a Páscoa, hoje para nós é titulada como esse marketing todo, como o ovo de Páscoa, como o coelhinho. Gente, eu não vou falar se está errado ou se não está, porque isso é a consciência de cada um, mas nós precisamos entender, a palavra de Deus, ela está aí para nos ensinar e para mostrar a verdade, né? Então a verdade é que Jesus morreu por nós, ele celebrou a Páscoa e nos deu um memorial para lembrar dele, para lembrar que ele foi o último cordeiro a ser sacrificado. Ele foi o último cordeiro que não só nos justifica, mas que perdoa os nossos pecados através do quê? Do reconhecimento. Então, a gente para e pensa assim, Páscoa, para mim e para você, deveria ser renúncia. Por que renúncia? Primeiro, gente, uma curiosidade. Lá na época do Egito, o povo que morava ali, eles estavam ali há muitos anos, há 400 anos, né? Então, a cultura egípcia já estava impregnada neles. E uma das culturas era que eles escreviam textos em cima das portas, texto para deuses, textos de bênção, para o Deus tal abençoe aquele lugar. Então, isso eu tô assim, pelas coisas que eu vi. Quando o sangue do cordeiro é passado sobre a porta, os israelitas eles têm que renunciar à cultura egípcia. Eles renunciam àquilo que eles aprenderam para começar um novo tempo, passando o sangue do cordeiro sobre os umbrais das portas, tirando aquelas frases para deuses pagãos. E aí a gente pensa assim, então a renúncia de lá foi essa, mas é a renúncia de Jesus. Quando Jesus
estabelece que eles beberiam o vinho, simbolizando o sangue. Vocês que conhecem bem o Velho Testamento, vocês vão lembrar que os israelitas não podiam tocar em cadáver. Eles ficavam impuros. Eles não podiam tocar em sangue, e principalmente beber. Então os israelitas, por amor a Jesus, eles teve que renunciar à sua cultura para beber um vinho simbolizando o sangue. Isso é renúncia. Então Páscoa, gente, precisa ser renúncia. Eu renuncio àquilo que é bom para minha carne, mas que não é bom para o meu espírito. E não todo esse marketing que tem. Nós precisamos renunciar, nós precisamos deixar de lado aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos afasta da presença de Deus. E entender que esse Cordeiro que morreu e ressuscitou por nós, precisa valer a pena. A morte de Jesus, a ressurreição, o sangue dele derramado, precisa valer a pena para mim. Precisa ter significado para mim. Então não é só a Páscoa do coelhinho e dos ovos de Páscoa. É o porquê que eu estou aqui. O porquê que Deus deu o seu filho por mim. Amém? Então essa é a minha opinião, o meu comentário sobre a Páscoa. Corre atrás, vai ver que tem muitos e muitos detalhes, tem muita coisa para ser aprendida. Não dá para eu passar tudo aquilo que eu vi em um vídeo de agora tá 16 minutos, que eu vou ter que acabar, se brincar, cortar, mas tudo bem. Mas entenda isso, a Páscoa é renúncia. A Páscoa é memorial do que Jesus fez por nós na cruz, o último cordeiro. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida e que isso acrescente. E se acrescenta, compartilhe, passe para outras pessoas para nós podermos alcançar o máximo de gente possível. Eu não sei tudo, mas o Espírito Santo, ele nos capacita e ele está aqui, está aí e vai te trazer aquilo que é o melhor para as nossas vidas. Amém? É ele que nos capacita, é ele que nos leva adiante. Deus abençoe e ótimo dia para vocês.